Olá, tudo bem? Queria falar com vocês sobre uma dúvida também que me perguntou muito sobre, doutor, e agora? Estou grávida, parto normal, parto cesárea, o que o senhor acha? Enfim, é uma polêmica, cada um tem a sua opinião. Eu procuro orientar as minhas pacientes sobre prós e contras de cada um e a decisão acaba sendo dela porque o corpo é dela, né? Até o marido acho que pode opinar, mas a decisão final acaba sendo da mulher. Um breve histórico, né? A humanidade, a gente como é um animal, os animais têm parto normal. A cesárea é uma exceção à regra. E como exceção tem uma indicação. Quais são as indicações de cesárea no ser humano, lógico, né? A gente tem as indicações quando se tem um tamanho fetal muito grande, em geral bebês que pesam 4 quilos ou mais, posições do bebê anômalas, pélvico ou transverso, hipertensão arterial materna, doenças maternas graves como a pressão alta, um descolamento de placenta, uma gestação gemelar em que o primeiro não está na posição certa, posição habitual, parada numa evolução de um trabalho de parto, uma parada da dilatação por mais que 4 horas, uma parada da descida do feto no período expulsivo por mais que 2, 3 horas, essas podem ser as indicações de cesárea. E o que é preconizado a nível mundial é que essas indicações têm que ser mais ou menos em torno de 10, 15% do total das grávidas, né? Portanto, 85 a 90% das mulheres podem e vão ter parto normal se assim o desejar, tá? As vantagens do parto normal para o bebê, primeiro para o bebê, quando ele passa pelo canal de parto, ele troca melhor o líquido que está no pulmão pelo oxigênio que vai vir depois. Então essa troca, esse desconforto respiratório que alguns bebês têm ao nascer, a gente percebe que no parto normal ele é menor do que no parto cesárea. O bebê pode ficar um pouquinho mais desconfortável para fazer essa troca do líquido para o oxigênio. Quando ele passa pelo canal de parto, tem bactérias, a gente chama de bactérias do bem, que vão desenvolver e estimular a imunidade do feto no futuro. Então eles podem ter uma imunidade um pouquinho melhor também. A contração do útero no trabalho de parto produz hormônios que estimulam a lactação. Então são bebês que normalmente as mães vão ter bastante leite e vão amamentar mais fácil. Tá? A hora de nascer é uma coisa muito importante, então o bebê decide, a natureza decide a hora que é para nascer, a hora que o bebê está maduro, e não a gente quando faz uma cesárea ao tempo que a gente quer. Isso é uma coisa muito importante para evitar partos prematuros, nem que sejam prematuros de 2, 3 semanas, que às vezes pode fazer alguma diferença importante na parte respiratória. Tá? Vantagens para a mãe: o parto normal ele diminui o risco de infecção, como o útero contrai, a mulher tem menos sangramento, menos hemorragia, menos risco de amolecimento do útero não contrair pós-parto, de até perder o útero. Tá? E uma observação importante para quem se dispõe a partir para o parto normal é que ele não tem, lógico, previsibilidade, a gente não sabe quando vai acontecer, não sabe quanto tempo vai durar, a gente tem uma ideia de que o trabalho de parto ele dura em torno aí de 8 a 10 horas, 12 horas, e ainda um período expulsivo que pode durar de 1 a 3 horas, então é uma coisa de dia inteiro, noite inteira, não é uma coisa rápida. Eventualmente podem acontecer no meio do caminho surpresas que a gente precisa partir para a cesárea, tá? E eventualmente também, num período expulsivo, numa fase que está bem finalzinho, pode ser necessário alguns meios, instrumentos que a gente usa para extrair o feto naquela parte finalzinha, quando ele está quase querendo nascer, mas tem alguma dificuldade, algum sofrimento fetal, às vezes precisa do fórceps ou do vácuo extrator, que é um aparelhinho que se gruda na cabecinha do feto para ajudar na tração. São situações de exceção, a gente não usa isso só em período expulsivo prolongado ou quando o bebê entra em sofrimento nessa fase. E aquele cortinho que é feito na vagina, também é de mais ou menos 2, 3 centímetros, a gente tem evitado fazer, só se faz naquela situação de exceção, também quando um período expulsivo está prolongado ou quando o bebê entra em sofrimento fetal. Já do outro lado, a cesárea, vamos falar um pouquinho dos riscos da cesárea, né? A cesárea tem um risco, como é uma cirurgia, risco de infecção, tanto infecção interna como infecção na cicatriz, hemorragia, tem um corte no útero, esse corte pode parar de sangrar ou não para de sangrar, que é um problema.
O útero pode ter dificuldade de contrair, e aí ele fica amolecido, isso pode levar a hemorragia, muitas vezes em casos extremos, a perder o útero, ter que fazer uma esterectomia, uma retirada do útero de urgência, precisar de transfusão de sangue. Raro, mas quando tem aderências de cicatrizes anteriores, pode ter lesão da bexiga, lesão do intestino no ato da cesárea, são coisas que também pode acontecer. E do ponto de vista estético, a gente não pode esquecer que é uma cicatriz, e essa cicatriz pode ficar muito bonita ou pode ficar com uma hipertrofia mais larga ou até mais grossa, que é o queloide, né? E a dor que a mulher tem pós-parto. Hoje em dia com os analgésicos é uma dor bem tranquila, mas no flexionar o abdômen, esticar o abdômen, principalmente na flexão, pode dar um pouquinho de dor nas primeiras 24, 72 horas, né? Vai melhorando. Importante que a cesárea, quando há pedido materno, é importante que ela seja feita de 39 semanas para frente, não antes disso, por conta da prematuridade, da respiração fetal. O parto normal tem aquela dor do trabalho de parto, é uma dor em geral que vem em ciclos, dura 40 segundos, 1 minuto, é uma dor suportável, depois ela vai embora, vai se repetir a cada 5 minutos e assim vai. Em geral, a gente mantém a mulher caminhando, fazendo exercícios de bola, agachamento, banheira, chuveiro, massagem, tem uma série de técnicas de analgesia que a gente vai usando, até a anestesia propriamente dita, que pode ser feita para a fase, segunda metade do trabalho de parto até o nascimento. Então, essa dor pré acontece no trabalho de parto normal, lógico, e a dor pós acontece na cesárea, tá? Lembrando que esses problemas com a cesárea são relativamente de incidência baixa, raros, mas que acontecem, tá? Então, de uma forma geral, vantagens, desvantagens, falando sobre o parto normal e cesárea, e com embasamento médico, embasamento científico, a mulher pode tomar a melhor decisão, que no final o que todo mundo quer ver é o bebê saudável e a mãe saudável, tá? Enfim, é isso que eu queria falar sobre essas diferenças. Se puderem, se inscrevam no meu canal, eu agradeço, e respondam o questionário sobre meus vídeos que está na descrição do vídeo, tá bom? Obrigado pela atenção, até o próximo, tchau, tchau.